Quem mandou matar a Celso Daniel? Celso Daniel foi assassinado a tiros depois de ser sequestrado em janeiro de 2002. Hoje, o que está pegando contra você é esse negócio do carro. Eu tô calmo, eu quero que as coisas sejam resolvidas, eu tô calmo. Não tô indo pra isso, tá? Marcamos às 6 horas na casa de filme, de uma conversa. Eu acho melhor o senhor arrumar alguém de confiança do senhor presidente para resolver essa conta. Citou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. No dia 18 de janeiro de 2002, o então prefeito de Santo André, Celso Augusto Daniel, jantava com o empresário e amigo de longa data Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, no restaurante Rubaiá, nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Ficaram cerca de 2 horas no restaurante. Depois ambos saíram no carro de Sombra, uma Mitsubishi Pajero fortemente blindada, em direção a Santo André, no ABC Paulista. Porém, o carro nunca chegou ao seu destino. Testemunhas dizem que viram o carro de Sombra passar em alta velocidade, no que foi seguido por 3 carros. Uma caminhonete Chevrolet Blazer, um Volkswagen Santana e um Fiat Tempra. A perseguição se estendeu por 3 quilômetros até Sombra ser fechado pelos criminosos na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo. 6 homens armados desceram dos carros e começaram a atirar em direção à Mitsubishi de Sombra, atingindo o para-brisa e o lado do passageiro com vários disparos. Porém, a forte blindagem impediu que os tiros penetrassem no carro. Os criminosos abriram as portas da Pajero, levaram Celso Daniel para o interior de um dos veículos e saíram em fuga. Sérgio Sombra foi liberado no local sem nenhum ferimento, quando então ligou para a polícia. 2 dias depois, na manhã de domingo, o corpo de Celso Daniel é encontrado por moradores da região no meio de uma estrada de terra no município de Juquitiba, a mais de 100 quilômetros de Santo André. Celso Daniel foi encontrado usando uma calça jeans. Sua cueca estava ao avesso. Seu corpo apresentava diversas marcas de tiros e sinais de tortura, como escoriações e queimaduras. Os braços e pernas estavam contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. Isso significa que antes de morrer houve sofrimento, tortura e terror na vítima. Na autópsia, foi constatado que primeiro Celso sofreu uma lesão próximo ao ouvido esquerdo. Este ferimento pode ter sido causado na hora do sequestro. Horas depois, teria sido queimado nas costas com um cano de revólver e atingido por estilhaços de bala de uma arma disparada perto de seu corpo. Ele ainda apresentava lesões na boca, no braço e na coxa. O primeiro tiro entrou pelo seu peito e saiu pela axila. O segundo atingiu seu ombro direito. E o terceiro, o antebraço. Tiro esse próprio de quando a vítima está em postura de defesa. Já no chão, em posição fetal, foi alvejado com 2 tiros no rosto e 2 tiros nas costas, causando ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, responsável pela região de Juquitiba e um dos primeiros a chegar na cena do crime. Após intensas investigações, o inquérito foi transferido para o DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O inquérito sobre a morte de Celso Daniel foi concluído em 1º de abril de 2002, apenas 2 meses depois do assassinato. Segundo o relatório final da polícia, 6 pessoas de uma quadrilha da favela do Pantanal, da zona sul de São Paulo, cometeram o crime. O inquérito policial concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso, frustrados por perderem de vista seu alvo original, um empresário paulista. O que passa a acontecer poderia ser roteiro de um filme de Hollywood. O assassinato de Celso Daniel mudaria a história de uma cidade e abalaria um país inteiro. Uma série de mortes suspeitas davam indícios de que o crime não foi apenas um sequestro mal executado. A primeira morte relacionada ao caso foi de Dionísio Severo em abril daquele ano. Dionísio era especialista em sequestro e foi apontado pelo Ministério Público como peça-chave do plano. 2 dias antes do sequestro de Celso Daniel, Dionísio Severo fugiu do presídio em que estava de maneira cinematográfica. Um helicóptero foi sequestrado por Gleison Gomes Souza, conhecido como Bola, criminoso conhecido da região, e o filho de Dionísio, que na época era menor de idade. Apontaram um revólver na cabeça do piloto e o obrigaram a fazer um resgate no presídio José Parada Neto, em Guarulhos, São Paulo. Ao pousar dentro do presídio durante a hora do almoço, 2 homens entraram no helicóptero. Um deles era Dionísio.
O helicóptero então pousou no município de Embu das Artes, onde os criminosos seguiram caminhos distintos. 2 meses depois, Dionísio foi preso em Alagoas por assaltar um banco. Após as investigações encontrarem indícios de que ele também havia participado do sequestro de Celso Daniel, Dionísio prometeu aos investigadores contar tudo o que sabia sobre o assassinato do então prefeito de Santo André. Mas a promessa nunca foi cumprida. Dionísio conversava com sua advogada no parlatório do presídio quando foi morto com 60 facadas por um grupo de presos. Após a quebra de sigilo do telefone que Dionísio usava no presídio, descobriram uma intensa troca de ligações com um policial da delegacia de narcóticos, chamado Otávio Mercier. Ele foi ouvido pela corregedoria e disse que não sabia nada sobre o caso. Otávio foi morto a tiros pouco tempo depois, dentro de casa. Sérgio Orelha, homem que escondeu Dionísio em sua casa depois da fuga do presídio até o dia do sequestro, foi encontrado morto carbonizado em um porta-malas de um carro. Irã Moraes Rédua, o primeiro agente funerário a chegar em Juquitiba, foi morto com 2 tiros quando colocava compras no porta-mala do carro. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu Celso e Sombra no jantar na noite do sequestro, também foi morto. Ele era o garçom habitual da dupla, que frequentava o restaurante regularmente, sentando sempre na mesma mesa. Antônio de Oliveira possuía documentos falsos e tinha recebido em sua conta bancária um depósito de R$60 mil. A procedência do dinheiro nunca foi identificada. Na noite de sua morte, o garçom foi perseguido por 2 homens quando dirigia uma moto. Foi agredido com um chute, perdeu o controle e colidiu com um poste na altura do número 2000 da Avenida Águia de Aia, na zona leste de São Paulo. Embora nada tenha sido levado, a polícia registrou o caso como roubo seguido de morte. A única testemunha que declarou à polícia ter presenciado a morte é o também garçom Paulo Henrique Brito. Ele foi assassinado no mesmo local 20 dias depois, com um tiro nas costas. Morreu também, poucos anos depois, o legista Carlos Del Monte Printes. Segundo a polícia, a morte foi por asfixia, provocada pela ingestão de medicamentos. Porém, os médicos do IML não chegaram à conclusão sobre a causa-mortes. Carlos Del Monte Printes havia feito o laudo que constatou que Celso Daniel foi brutalmente torturado antes de morrer. Ele afirma que a morte do ex-prefeito ocorreu entre as 10 horas de sábado e as 2 horas da manhã de domingo. Em entrevista no programa de Jô Soares, o legista confirmou que Celso Daniel foi brutalmente torturado e que foi proibido de falar do caso publicamente. Mas eu senti muita pressão política fora do governo, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. Bem mais tarde, depois que eu comuniquei o fato ao Ministério Público, eles alegaram que era para minha proteção. O médico legista viria a morrer 1 semana depois dessa entrevista. Em depoimento, o médico diz ter sido censurado, pois contrariava a versão oficial apresentada pelo inquérito. A autópsia era de extrema importância para as investigações, pois já se havia encontrado o possível cativeiro e o carro em que Celso Daniel foi colocado durante o sequestro, podendo-se comparar os pelos encontrados no carro com os recolhidos no exame. Porém, as investigações tomaram outro rumo e a autópsia foi ignorada. Legista com 21 anos de experiência e mais de 20 mil autópsias realizadas, Carlos Del Monte Printes era responsável por todas as autópsias de casos importantes nos últimos 18 anos. Na época, ele dirigiu o setor de tanatologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. Após defender a versão de tortura, diz ter sido rebaixado do cargo, passando a cuidar da oficina de tafonomia, estudo de corpos em estado de putrefação. Ele ainda havia garantido na época que é excepcional a ocorrência de morte em caso de sequestro relâmpago. Com relação ao sequestro convencional, nunca examinei um caso em que houvesse um ritual de tortura com crueldade e a desproporcionalidade que verifiquei no corpo de Celso Daniel. Em 2005, os promotores então pediram uma nova investigação, que ficou a cargo da delegada Elizabeth Sato, que encerrou o caso com um relatório de apenas 5 páginas, sem realizar diligências básicas, como a quebra de sigilo telefônico dos assassinos, e manteve a conclusão da investigação anterior: um sequestro comum, sem nenhum planejamento prévio, mesmo sem nenhum pedido de resgate ter sido feito pelos sequestradores. O trajeto que Sombra utilizou para ir a Santo André, depois do jantar com Celso Daniel, fazia um desvio de percurso,
As investigações mostraram que o objetivo era passar na frente da lanchonete da mãe de um dos criminosos, onde a quadrilha estava reunida à espera de um sinal. Uma piscada de farol dada por Sombra, o que deu início à perseguição. Sombra revelou em depoimento que durante o sequestro foi obrigado a parar o veículo, pois o pneu estava furado, e que em seguida o carro teve uma pane elétrica e desligou. O carro era automático, e a perícia constatou que o pneu foi furado quando ele já estava parado. A perícia também averigou que, apesar dos tiros, o carro funcionava normalmente. Por que então as portas estavam destravadas? Essa pergunta nunca foi respondida. Sombra mudaria sua versão para a polícia diversas vezes. Além do processo de coautoria do assassinato, Sombra foi denunciado em mais 2 ações criminais pela promotoria. Uma por corrupção e a outra por fraude em licitações com outras 2 pessoas. O então secretário de Serviços Municipais de Santo André, Klinger de Oliveira Souza, e o empresário Ronan Maria Pinto. Ronan era sócio de empresas de ônibus, construção civil e coleta de lixo na região. O empresário era responsável por 40 dos 123 contratos de transporte público de Santo André e dono de 17 empresas do setor em 2002. Um de seus sócios nessas empresas era Osias Vaz, e foi para a casa dele que Sérgio Sombra foi logo depois que deixou a delegacia na noite do sequestro de Celso Daniel. Osias frequentava regularmente um salão de beleza na favela do Pantanal, cuja cabeleireira era irmã de Perninha, encarregado da pintura dos ônibus das empresas. Na funilaria de Perninha, um dos funcionários era o menor acusado mais tarde de roubar a Blazer usada no rapto do prefeito de Santo André. Seria coincidência a proximidade desse empresário com quem esteve envolvido no sequestro do prefeito? Claro. O outro preso que foi levado de helicóptero do presídio junto com Dionísio disse em depoimento que Dionísio havia sido resgatado para cumprir a tarefa de queima de arquivo de um peixe grande, e que um amigo de Celso seria o responsável por atrair o prefeito para uma armadilha. Quando o helicóptero pousou em Embu das Artes, Feitosa se escondeu na Casa de Bola e depois foi para o bairro Jardim Maria Sampaio, no município de Campo Limpo. Perto do prédio havia um orelhão, cujo número foi encontrado anotado na casa de um dos garçons do restaurante Rubaiá. Feitosa havia sido preso e revelado o endereço onde foi encontrado pela polícia um cartão, que era o primeiro vínculo material de toda a investigação entre Dionísio e os sequestradores. O telefone de Itamar Messias dos Santos, um dos líderes da quadrilha da favela do Pantanal. Para o Ministério Público, Feitosa afirmou que uma pessoa importante da Prefeitura de Santo André havia se reunido com eles naquele endereço. Dionísio era o elo de ligação entre a quadrilha da favela do Pantanal e Sérgio Sombra. Segundo o próprio Ministério Público, Sombra havia escolhido Dionísio para comandar o sequestro. Dionísio e Sombra foram vistos juntos na prefeitura antes do assassinato. Antes de virar criminoso, Dionísio havia trabalhado de segurança na prefeitura de Santo André. Antes de virar empresário, Sombra também trabalhou como segurança na cidade. A quadrilha de Sombra, Klinger e Ronan era conhecida como os Três Mosqueteiros. Segundo o Ministério Público, eles estavam desviando dinheiro em um esquema ilegal comandado por Celso Daniel. O dinheiro seria destinado a campanhas eleitorais, mas também fizeram o trio enriquecer rapidamente. A quadrilha fraudava licitações e cobrava propina de empresários da região. A deputada Mara Gabrilli, filha de um dos empresários extorquidos, conta que Sérgio Sombra e Klinger iam armados na casa de seu pai cobrar o dinheiro. Empresários da cidade confirmaram em depoimento que entregavam dinheiro diretamente a Sombra e que ele coletava mensalmente valores que variavam entre 40 e 120 mil reais. Testemunhas afirmam que Celso Daniel guardava sacolas de dinheiro dentro de seu apartamento. Esse dinheiro então era repassado a Gilberto Carvalho, que também estava envolvido no esquema de desvio na prefeitura da cidade. Na época da morte de Celso, Gilberto Carvalho era chefe do gabinete de Lula e amigo pessoal do ex-prefeito, vindo a ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Dilma Rousseff, além de encabeçar a América Livre, a revista do Foro de São Paulo, instituição que prega abertamente a Revolução Socialista na América Latina, sendo o próprio Gilberto Carvalho representante do governo Lula na organização. Houve uma ação civil pública em que Gilberto Carvalho foi réu. Notícias nos autos do processo relatam que ele fazia o transporte do dinheiro arrecadado pelo esquema de corrupção em Santo André para a sede do Partido dos Trabalhadores. Gilberto Carvalho era conhecido na cidade como o Homem do Carro Preto. Em uma só leva, ele havia transportado mais de R$1 milhão. 1,2 bilhões de reais em 2000 e poucos, cara. 2002. Muita grana. Ele era o Homem do Carro Preto, né? Adivinha qual era o carro dele? Qual? Um Corsa Bola. Pode dar de chinelo, cara, com muita grana, andando de Santana, tempo de Corsa.
Existem gravações entre Gilberto Carvalho e Sérgio Sombra falando sobre o andamento das investigações. Vou agora. Marcamos umas 6 horas na casa da EDC, vamos ter uma conversa. Vamos conversar um pouco sobre a nossa tática essa semana, né? Porque nós vamos ter que ir pra contra-ofensiva. Eu vou falar com os meus advogados amanhã. A ideia é colocar essa investigação sob suspensão de vista. Arrumar um jeito de... Acho que esse é um bom caminho. Outro diálogo que Gilberto Carvalho foi flagrado nas investigações foi entre ele e o ex-deputado e advogado do PT na época, Luiz Eduardo Greenhalgh, e mostram a preocupação com o depoimento de um dos irmãos de Celso Daniel. Olha, deixa eu te falar. Oi. Eu tenho que ir. Tá chegando a hora do João Francisco depor. E antes do depoimento, quero conversar com você para ele não destilar ressentimentos lá, entendeu? Pelo amor de Deus, isso vai ser fundamental. Tá bom? Tem que preparar bem isso aí, cara. Que dá mais... Tá, tudo bem. Que esse cara vai nos... Sacou? Sacou a paulada? Tudo armado, velho. Greenhalgh disse aos irmãos de Celso Daniel, na semana seguinte da morte do ex-prefeito, que o mesmo não havia sido torturado, fato que continuou a afirmar mesmo depois dos exames feitos pelo legista Carlos da Monte Printes. Greenhalgh havia sido designado pelo PT para acompanhar as investigações. Nessa função, segundo os irmãos de Celso Daniel e o médico legista, Greenhalgh dificultou as investigações, pressionando os delegados do DHPP para que o inquérito fosse concluído como crime comum. Greenhalgh chegou a afirmar para a imprensa que rasgaria o diploma e renunciaria ao seu mandato se Celso Daniel tivesse sido torturado e se o crime tivesse sido planejado. Ele rasgou já o diploma? Tem foto do... Depois que o corpo foi descoberto, a polícia foi à casa de Celso Daniel com o mandato de busca e apreensão. Antes dos policiais chegarem, relatos contam que Luiz Eduardo Greenhalgh esteve na casa, onde permaneceu por 1 hora e saiu com algumas malas de documentos. Greenhalgh nunca foi investigado. A ex-esposa de Celso Daniel, Miriam Belchior, afirma que pessoas entraram no apartamento de Celso na mesma noite e na manhã seguinte do sequestro. O livro de registro do prédio foi rasurado e páginas foram rasgadas. No dia da missa de 7º dia do assassinato de Celso Daniel, Gilberto Carvalho contou aos seus 2 irmãos que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas e que ele próprio pegava o dinheiro com Celso Daniel e fazia a entrega a José Dirceu, então presidente do PT. Dirceu é citado como o homem que recebia dinheiro dos esquemas com as prefeituras do ABC. Lula já havia disputado 3 eleições para a presidência e deixou claro a José Dirceu: vou para a minha última, ou nós ganhamos essa, ou não tem mais disputa. José Dirceu, presidente nacional do PT na época, organizou então 3 frentes. Contratou Duda Mendonça, marqueteiro de Paulo Maluf, para pilotar a campanha de Lula. Colocou José de Alencar para ser vice, um empresário no cargo daria segurança ao meio empresarial. A 3ª frente foi feita pelo próprio José Dirceu, que correu o país inteiro buscando fundos para a campanha, utilizando prefeituras petistas como meio para desviar recursos. Uma dessas prefeituras era de Santo André, berço simbólico do PT, fundado em 1980. Em meados dos anos 70, Celso Daniel foi militante comunista pertencente ao grupo MEP, Movimento da Emancipação do Proletariado, criado por membros de um outro grupo denominado Fração Bolchevique. Desde o início, Celso Daniel participou do movimento pela formação do Partido dos Trabalhadores, sendo um de seus principais agentes, chegando a ser prefeito de Santo André por 3 vezes, de 1989 a 1992, de 1997 a 2000 e 2001 até 2002, ano em que foi assassinado. Um dos homens mais carismáticos do PT, seria um dos primeiros na escala de sucessão de Lula, ombreando Dirceu e Palocci. Celso Daniel seria o coordenador de plano de governo e o ministro da Fazenda do governo Lula. O Ministério Público de São Paulo aponta que em 2002, Santo André era um dos principais locais de arrecadação de dinheiro irregular do PT e ficou conhecido como laboratório de corrupção do partido. O que era feito em Santo André, após a eleição de Lula em 2002, passou a ser praticado em larga escala, dando origem a outros esquemas de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão. O escândalo do Mensalão acabou dando, sem querer, uma nova projeção ao caso de Celso Daniel. Havia um cadáver no meio das investigações. Foi em um dos depoimentos de Marcos Valério que o caso de Celso Daniel voltou aos olhos da justiça. Marcos Valério revelou que em 2004 foi informado pelo então secretário-geral do PT, Silvio José Pereira, que o presidente Lula estava com um problema muito sério.
Ele, José Dirceu e Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados por uma pessoa que exigia um valor de 6 milhões de reais. Silvio José Pereira então pediu a Marcos Valério para que repassasse a quantia para a empresa de ônibus dessa pessoa. Ao aceitar o pedido, Marcos Valério perguntou quem estava fazendo a chantagem. E a resposta foi Ronan Maria Pinto. Sem saber quem era, mas desconfiado da situação, Marcos Valério questionou alguns conhecidos em Brasília sobre Ronan. Após descobrir quem era e suas ligações com o caso de Celso Daniel, Marcos Valério chamou Silvio José Pereira e explicou que não faria o depósito, dizendo: "O senhor é maluco, eu não vou fazer a transferência, e vou te contar uma coisa. Esse assunto é tão sério que eu acho você melhor arrumar alguém de confiança do presidente para resolver esse assunto. Eu não quero ligação com isso, me inclua fora disso." Depois desse dia, o publicitário nunca mais foi comunicado sobre essa operação. Os fatos relatados no depoimento de Marcos Valério serão confirmados a partir das investigações de uma nova operação, a Lava Jato. A Operação Carbono 14, a 27ª fase da Lava Jato, foi deflagrada a partir do depoimento da delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O depoimento de Cerveró revelou que o empresário José Carlos Bunlai, amigo íntimo de Lula, que viabilizou uma série de transações para bancar as campanhas do PT, contraiu um empréstimo a pedido do partido em 2004. O valor do empréstimo era de 12 milhões de reais, feito no Banco Chaim, com a finalidade de quitar dívidas do partido. Segundo a Procuradoria, esse empréstimo foi pago pela Petrobras num acordo entre o PT e o Banco Chaim em 2009, por intermédio da contratação fraudulenta da Chaim como operadora de um navio sonda chamado Vitória 10.000. Em depoimento, Bunlai e um dos donos do grupo Chaim, Salim Chaim, confirmaram os fatos. Bunlai ainda afirmou que só conseguiu contrair o empréstimo frio porque o fizera com o aval do então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e do então chefe da Casa Civil, José Dirceu. Em seu depoimento, Cerveró disse ainda que Lula sabia do acordo entre a Petrobras e o Banco Chaim e colaborou para sua efetivação. Lula sabia, velho, as coisas? Não sabia. Eu acredito nele. Mas o que Santo André tem a ver com isso? Conforme revelou a revista Veja em 2012, Marcos Valério disse que metade dos 12 milhões que Bunlai pegou no empréstimo no Banco Chaim era um cala-boca para Ronan Maria Pinto, que estava chantageando Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho, ameaçando revelar a relação deles com o Caixa 2 que ocorria em Santo André e com a morte de Celso Daniel. Os 6 milhões que Marcos Valério se recusou a depositar para Ronan Maria Pinto foram pagos anos mais tarde pela Petrobras. Assim, o depoimento de Marcos Valério deixou de ser apenas uma especulação e ganhou contornos nítidos. Os fatos narrados pelo publicitário foram confirmados nas investigações de Bunlai e Cerveró. A tese foi reforçada por outro delator famoso, o ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, que também colaborou com a justiça no caso de corrupção da Petrobras. Delcídio afirmou que os 6 milhões de reais que o pecuarista Bunlai entregou a Ronan foram destinados ao pagamento de chantagens efetuadas por empresário de nome Ronan contra a cúpula do PT, a partir do município de Santo André. Por que pagar 6 milhões para um chantagista? Pouco tempo depois, Ronan Maria Pinto comprou o jornal Diário do ABC. O jornal era conhecido por investigar esquemas de corrupção no ABC paulista, tendo alvo principal as empresas de Ronan. Em 2014, durante as investigações da Lava Jato, a polícia encontrou no escritório de Meire Posa, a contadora de Alberto Youssef, outro condenado por corrupção na Lava Jato, um contrato de pagamento feito por Bunlai para Ronan Maria Pinto. Meire contou em sua delação que o contrato pertencia a Enivaldo Quadrado, notório lavador de dinheiro, também condenado na Lava Jato. Enivaldo teria dito a Meire Posa ao entregar o documento: "Meire, tá aqui o meu seguro de vida contra o Lula", insinuando que caso acontecesse algo com ele, teria provas de sua relação com o PT. As investigações mostraram que a morte de Celso Daniel, o Mensalão e o Petrolão estavam interligados. Mas qual o real motivo por trás do assassinato do ex-prefeito de Santo André? Vamos às teorias. A primeira teoria é sustentada pelos irmãos de Celso Daniel. Segundo eles, o ex-prefeito de Santo André, apesar de ser conivente com a corrupção para o partido, começou a não permitir os desvios dos recursos quando percebeu que o dinheiro não estava indo para a campanha de Lula, e sim para enriquecer empresários e membros do partido. Eles afirmam ainda que Gilberto Carvalho, então chefe do gabinete de Lula, entregou um dossiê a Celso Daniel apresentando indícios de enriquecimento ilícito de Sombra, Klinger e Ronan.
Parte desse dossiê foi encontrado no apartamento de Celso Daniel por seus irmãos após a sua morte. Segundo o legista Carlos Del Monte Prince, o método de tortura utilizado sugere que os criminosos queriam obter informações de Celso Daniel. Este seria um indício de que os sequestradores queriam saber onde estavam os dossiês que denunciavam o enriquecimento ilícito da quadrilha, e por isso não simplesmente o assassinaram no momento do sequestro. Por essa teoria, é possível concluir que a atitude de Celso perturbava a alta cúpula do PT, que em ano de eleição estaria preocupada com a imagem do partido. Um escândalo de corrupção seria fatal nas chances de Lula chegar à presidência. Então, a partir disso, após descobrirem onde estavam os dossiês, assassinaram Celso Daniel. Levando em consideração todos os indícios de ligação do partido com o crime e que figuras importantes do PT tentaram desviar o foco das investigações e pressionar para que a conclusão fosse no sentido de crime comum, a teoria de que Celso Daniel foi morto a mando de políticos do PT ganha muita força. Afinal, por que pagar milhões de reais a um chantageador se a informação dele era falsa? É curioso observar que os primeiros a falar em crime político foram os próprios membros do PT. Com o calendário eleitoral próximo, foi José Dirceu o primeiro a declarar que assassinaram 2 prefeitos do PT e seria irresponsável não explorar politicamente a tragédia. José Dirceu se referia a Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, assassinado a tiros 4 meses antes de Celso Daniel. Toninho era então prefeito de Campinas, outra cidade importante do interior paulista. A viúva do ex-prefeito de Campinas disse em depoimento que Toninho havia denunciado um contrato de recolhimento de lixo com superfaturamento de 30% e de licitações fraudulentas para a construção do metrô de superfície de Campinas, que jamais entrou em funcionamento no valor de 80 milhões de dólares. Depois de sua morte, o caso teve pouca repercussão, pois foi ofuscado pelas notícias que pararam o mundo no dia seguinte de seu assassinato, o 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas desabaram em um ataque terrorista nos Estados Unidos. Evidências apontam que nesses 2 casos houve algum tipo de insurgência da vítima contra um esquema ilegal de desvio de recursos. Celso Daniel teria descoberto e tentado impedir o enriquecimento ilícito da quadrilha de Sombra, Klinger e Ronan. Sombra teria arranjado a morte de Celso Daniel para proteger os esquemas de desvio do PT a mando do próprio partido. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, preso na Lava Jato, diz que temia por sua integridade física e cita o caso Celso Daniel como exemplo. Eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Às vezes não tem histórico de violência, né, a princípio. Celso Daniel. Mas você acha que é do time deles lá? A segunda teoria, sustentada por Romeu Tuma Jr., sugere que a intenção não era a morte de Celso Daniel, mas por uma falha de comunicação entre a quadrilha do Pantanal e os mandantes do crime, Celso acabou assassinado. Com um extenso currículo, incluindo o cargo de secretário nacional de Justiça, Tuma era o delegado titular de Taboão da Serra, responsável pela região onde o corpo de Celso Daniel foi encontrado. Na tese de Tuma, Sombra, junto com outros empresários, armaram o sequestro do prefeito em razão do PT estar cobrando excesso de propina dos empresários da cidade. A sobretaxa tinha aumentado nos últimos tempos em função da campanha eleitoral de 2002. Os mandantes pretendiam sequestrar Celso Daniel e soltá-lo logo em seguida. A mensagem passada a ele seria para o PT parar de extorquir os empresários, pois eram eles que haviam pago o resgate do prefeito. O objetivo era dar um susto em Celso Daniel e no PT, mas a situação saiu do controle e acabaram assassinando o então prefeito de Santo André. Romeu Tuma Jr. diz ter forte convicção de que o homicídio foi um acidente de percurso. Há 2 razões claras para isso. Se a intenção era matar o prefeito, bastava ter atirado nele na hora da abordagem inicial. E se Sombra não tivesse envolvido, ele também seria morto no local. Tudo indica que Celso Daniel morreu porque o achaque do PT contra os empresários de Santo André começou a aumentar. Celso Daniel ficou no meio desse impasse e acabou sendo morto. Conversas entre Sérgio Sombra e Klinger aparecem nos grampos telefônicos. As conversas revelam o medo de seus nomes serem relacionados ao caso. O cara da Rede Bandeirantes tá me escrachando, meu chapa. Tá falando o quê? Tá falando que tudo que eu falei é mentira, que o carro tá pegando, que não destrava a porta, que eu sou o principal suspeito. Deixa eu te falar. Hoje, o que tá pegando contra você é esse negócio do carro. Nós temos que armar um esquema aí. Por quê? Porque as empresas de pedágio, junto com as empresas junto com a Mitsubishi, por razões óbvias de mercado, se juntaram para dizer que isso está mentindo, porque o câmbio está funcionando, a perícia mostrou que o câmbio está funcionando, entendeu? Chama o Gilberto aí. Alô?
Fala com o Gilberto aí, tem que armar alguma coisa, meu chapa. Não, cara, calma. Eu tô indo pra aí pra gente conversar sobre isso. Cara, eu tô calmo, eu quero que as coisas sejam resolvidas, eu tô calmo. Não, tô indo pra aí, tá? Tchau. As investigações do Ministério Público, baseadas no trabalho de Romeu Tuma Júnior, enquanto foi titular do caso, revelam que há um elo de ligação entre a quadrilha da favela do Pantanal, Dionísio, Sombra e os políticos do PT. Segundo Romeu, quando interrogou Dionísio, o mesmo deixou transparecer que os sequestradores haviam perdido o contato com o mandante. Entre a noite de sexta-feira, dia do sequestro, e o domingo de manhã, quando o corpo foi achado, a polícia já investigava a região, o que pode ter deixado os criminosos assustados. Com medo da projeção do caso e de serem descobertos, então decidiram executar o prefeito. Os personagens dessa história variam de uma gangue de sequestradores na favela do Pantanal a intricadas CPIs, envolvendo secretários municipais, empresários e até o presidente da República. Em 2012, 6 integrantes da quadrilha da favela do Pantanal foram condenados a mais de 18 anos pela morte de Celso Daniel. Todos confessaram as suas diferentes participações no crime. Apesar de figurar como réu, o único não julgado nesta ação foi Sérgio Sombra. Ele foi beneficiado pela decisão do STF que anulou todo o processo contra ele desde a fase dos interrogatórios. Os advogados de Sombra alegaram que sua defesa foi cerceada pelos investigadores. Em outro processo, Sombra foi sentenciado a 15 anos de prisão por corrupção, mas recorria em liberdade. Ele foi condenado por liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados a ter o contrato rompido. O dinheiro recolhido iria para o Caixa 2 do PT. O Partido dos Trabalhadores foi condenado por improbidade administrativa durante o mandato de Celso Daniel. O juiz responsável pelo caso afirmou que a cobrança de propina do setor de transporte não foi uma iniciativa isolada. O Diretório Nacional do PT tinha conhecimento do esquema criminoso e se beneficiou dele. O partido devolveu 3,5 milhões aos cofres públicos e pagou multa de mais de 10 milhões de reais. Sombra nunca admitiu o envolvimento no assassinato de Celso Daniel. As investigações anuladas pelo STF serão retomadas em 2016, com a primeira audiência de instrução do processo, que poderia levar Sombra a júri popular. Porém, essa audiência nunca ocorreu. Sérgio Sombra não resistiu a um câncer. Ele morreu 3 meses antes da audiência, levando consigo tudo o que sabia sobre o caso. Em maio de 2018, o juiz Sérgio Moro prendeu o empresário Ronan Maria Pinto. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro, no caso que apura o empréstimo fraudulento de 12 milhões do Banco Chain para o pecuarista Bunlai. As investigações concluíram que o dinheiro foi para o PT e que, em troca, a Petrobras, de forma irregular, assinou um contrato de 1,6 bilhão de dólares com o grupo Chain para a operação do navio sonda Vitória 10.000. Desses 12 milhões contraídos por Bunlai, 6 milhões foram parar nas mãos de Ronan Maria Pinto. Segundo o juiz Sérgio Moro, o repasse ao empresário pode ter ligação com o assassinato de Celso Daniel. O terceiro integrante da quadrilha dos Três Mosqueteiros, Clíngia de Oliveira Souza, que extorquiu os empresários junto com Sombra, foi condenado a 18 anos. Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do ex-presidente Lula e ministro da Secretaria-Geral da Presidência no primeiro mandato de Dilma Rousseff, também foi condenado por improbidade administrativa em relação à sua atuação em Santo André. Porém, nunca foi preso, tendo apenas seus direitos políticos suspensos por 5 anos. Nas investigações sobre a corrupção em Santo André e a participação na morte de Celso Daniel, a Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito contra José Dirceu, homem que recebia os recursos desviados das prefeituras petistas. Porém, o presidente do STF, Nelson Jobim, indicado ao cargo por Lula, negou o pedido na época, alegando que não havia provas suficientes para a abertura do processo. Anos mais tarde, José Dirceu, cérebro e coração do PT, foi condenado diversas vezes por enriquecimento ilícito, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Mentor e executor do Mensalão e do Petrolão, Dirceu foi solto em junho de 2018 pelo STF, pois, segundo o entendimento da turma, ainda cabe um recurso que pode diminuir a sua pena, e que Dirceu deve aguardar em liberdade. Para proteger Lula e o projeto de poder do PT, Dirceu serviu como testa de ferro do partido, condensando em sua pessoa toda a concepção e execução dos esquemas de corrupção que devastaram a economia do país. O que espanta no caso de Celso Daniel é a impunidade das pessoas envolvidas. Apenas os integrantes da favela do Pantanal foram presos pelo assassinato. Os possíveis mandantes saíram impunes. Segundo as palavras de Romeu Tuma Júnior em seu livro Assassinato de Reputações, certamente o que garantiu a impunidade até hoje dos cabeças que articularam e ou se omitiram diante dos crimes que culminaram na morte de Celso Daniel foi a eleição de Lula naquele ano e sua permanência no poder.
Esse fato possibilitou a distribuição de espaços, cargos e recompensas aos companheiros, e permitiu empregar, até o presente, todos os órfãos, atores, viúvos e viúvas do prefeito morto em Santo André. E com certeza contribuiu decisivamente para que, burras abastecidas, as bocas permanecessem caladas e os ânimos serenados. Afinal de contas, Celso era o homem forte de Lula e seria o seu primeiro-ministro. Apesar de sua morte, o projeto de poder bem-sucedido possibilitou a continuação daquele esquema iniciado em Santo André, agora numa dimensão nunca antes vista na história desse país. Sua morte, portanto, não foi em vão.